Qual é o grande problema aqui? O serviço ele está expondo uma regra de negócio. Então, para pensar um pouco, se a gente voltar aqui no código, né? Eu estou fazendo uma consulta no sistema de cliente e o meu sistema de cliente ele está me devolvendo a situação do cadastro desse cliente. Quando você faz o consumo desse campo, a primeira coisa que você se pergunta é: o que significa esse campo situação cadastro? Beleza, eu entendo pelo nome, tá? Até bastante semântica é a situação cadastral do cliente. Agora, o que significa a situação cadastral 2? Tem algum significado? É só um código, é só um número. Então, essa informação, o que significa a situação do cadastro, é sim uma regra de negócio. É uma regra de negócio que você fez, que o sistema de cliente fez, né? E que determina qual que é a situação do cliente. Como você vai usar essa situação, ou como até o próprio sistema de cliente usa, é uma segunda regra. Mas o fato de existir um código, existir uma relação, um depara de uma tabelinha que fala o que significa cada tipo de código, é sim uma regra de negócio. E eu sei que às vezes não parece, mas é uma regra de negócio. Se a gente for pegar um teste de unidade gerado para a classe acompanhar pedido do use case, vamos pegar aqui, eu já deixei o teste criado e eu tenho ele aqui, ó, acompanhar pedido use case test. E aí eu tenho algumas coisas aqui, ó. Deveria retornar pedido não processado para status 1 e cliente confirmado. Então, eu sei aqui que o cliente confirmado é 2 porque o meu código está dizendo isso aqui, né? O código já está pronto, eu já sei que é isso. Então, eu já gerei um teste baseado nessa informação. Eu até deixei um comentário aqui em algum lugar, deixa eu ver onde. Ah, aqui, ó. No cliente API, obviamente é só um teste, então eu fiz ele retornar um hard code aqui, mas eu já deixei comentado aqui, ó, situação do cliente. 1 significa pendente de confirmação, 2 significa confirmado. Então é só para você se situar no que significa cada uma, e até para eu não me perder aqui, deixei anotado. Mas o nosso teste está fazendo essa checagem. Então, aqui nosso primeiro teste, ele cria um mock do cliente API. Então, estou injetando aqui um mock. Se você não tem familiaridade com mock, dá uma fuçada aí no canal. Tem outros vídeos que falam sobre isso. Não vou entrar em detalhes porque esse vídeo não é sobre mocks. Eu estou falando sobre as regras. Mas só para você saber, caso você não saiba. Então, estou usando o MockU aqui para criar o mock, né? É um framework de mocks. E estou criando esse mock, estou dando um setup nele aqui. Ó. No método obter cliente, eu quero que ele retorne sempre um cliente DTO com situação cadastro 1. Então, quando o status do cliente aqui ele volta 1, né, a situação do cliente, né, volta. O status do pedido volta 1 e o cliente volta o código confirmado, ele vai retornar aqui essa mensagem, o pedido ainda não foi processado. Então só estou simulando, estou gerando os nossos mocks aqui para poder simular a situação onde um cliente vai retornar um status determinado, que nesse caso aqui a situação do cadastro seria 1. Não sei nem se eu inverti aqui, deixa eu ver. Ah, não, seria 2, né? Porque 1 é pendente. Então nesse caso aqui é confirmado. E aqui eu tenho a negação do teste, né? Então deveria retornar cadastro não confirmado para status 1. O status 1 aqui nesse caso é o pedido, né? E cliente não confirmado. Então nesse caso aqui a situação do cadastro é 1. Aqui também, se a gente quiser deixar um pouco mais claro, né, o pedido tem o seu próprio domínio. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu deixei anotado aqui também. Ó. O status do pedido 1 significa pendente. Se a gente quiser deixar o teste mais claro, a gente também pode colocar aqui, ó, pedido não processado para status pendente e cliente confirmado. E aqui também a mesma coisa. Status pendente, cliente não confirmado. Veja que aqui o nosso teste ele está contando com a certeza de que a situação do cadastro ser 1, no caso do cliente, né, significa ele estar pendente de confirmação e que o 2 significa a situação do cadastro confirmado. Então, quando a gente tem um teste de uma informação que vem de fora da nossa aplicação, a única coisa que a gente pode fazer é assumir verdades.
Só que o dono dessa verdade não é o meu sistema. O dono dessa verdade é o sistema que me deu a informação. Então significa que, na prática, aquele teste ali, ele não garante a regra. E isso é um grande problema. A origem da informação não é o meu sistema, é o sistema de cliente, não é o sistema de pedido. Se o serviço mudar, se o serviço de cliente for alterado e esse status muda, esse teste ele precisa ser alterado junto. Os dois testes têm que mudar simultaneamente. Então, o que a gente está fazendo aqui, na prática, nesse teste, a gente está fazendo um teste em cima de uma regra de negócio que não pertence a esse sistema. Não faz parte desse domínio. Por isso que eu falei no começo que isso é uma coisa muito comum em sistemas distribuídos, quando você tem ambiente SOA ou ambientes microserviços. É muito comum ter essa segregação. E é muito comum trocar informação desse tipo entre os sistemas. Às vezes eu preciso que o meu sistema, que é o de pedido, que ele gere fluxos, que ele gere situações diferentes, regras talvez diferentes, dependendo de uma informação que vem de fora. E a gente costuma fazer desse jeito, né? A gente abre a regra de negócio, a gente manda domínios internos para fora do nosso sistema, e muitas vezes os outros sistemas precisam fazer testes em cima disso. Não exatamente teste de unidade, né? Mas esse tipo de teste aqui, ó. If situação do cadastro igual a 2. É uma coisa extremamente comum. Tão comum que a gente acha que é normal. Ah, mas por que isso é um erro? Tem que ser assim mesmo. Muitas vezes não tem que ser assim mesmo. Lembra disso? Esse teste que você fez aqui, ó, se você tem alguma coisa muito parecida aí no seu sistema, você está testando uma regra externa. Esse teste aqui não garante que o cliente está confirmado. Ele só garante que você assumiu que o código 2 é cliente confirmado. Mas isso pode ser verdade em algum momento, mas pode deixar de ser verdade em outro momento. É claro que aqui a gente está falando de um código. Às vezes não é só um código, às vezes é um conjunto de códigos. Ah, eu quero saber se o meu cliente está pendente. Do ponto de vista do pedido, às vezes estar pendente são vários códigos. Ou, às vezes, do ponto de vista do próprio sistema de cliente, é um conjunto de códigos. Às vezes, estar pendente significa outras coisas além da situação do cadastro. Às vezes significa que o e-mail de confirmação não foi preenchido, que ele não tem o código de confirmação preenchido. Às vezes pode ser isso. Valores diferentes de campo. Então, em ambientes distribuídos, a gente tem o hábito de abrir o nosso domínio para o mundo externo.